Olá, tô aqui para compartilhar com vocês algumas das minhas últimas experiências aí com o compromisso de expansão de consciência, né? Essa jornada. O que acontece? Eu iniciei um processo de ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Para quem não sabe, o professor Hélio Couto tem um trabalho muito legal, muito interessante aí de ressonância harmônica. Para poder fazer essa ressonância harmônica, a gente precisa seguir uma orientação de estudos que ele propõe. Então, tem o caminho das palestras 1, tem o caminho das palestras 3 e tem um livro que se chama Mentes Informadas. É um conteúdo, assim, bastante profundo, né, de expansão de consciência, de mecânica quântica. Quem tem interesse, eu super recomendo que entre no site do professor Hélio Couto, vou deixar na descrição do vídeo, e se informe mais, né, sobre isso. A proposta da ressonância harmônica é justamente a iluminação, a expansão de consciência. Então essa é a proposta, né, para que você possa desenvolver aí aquilo que você veio para fazer aqui com excelência, rumo à iluminação. Então, há muito tempo, né, há cerca de uma década, um pouco mais de uma década, eu conheço o trabalho do professor Hélio Couto, mas eu acredito que tudo acontece no momento certo, né? Então, eu não sei por que eu nunca tinha tido esse chamado, sabe? Aquela coisa, assim, de alma mesmo, para fazer a ressonância harmônica. Foi agora, né, recentemente, que eu decidi entrar em contato com o professor Hélio, depois de fazer muitos cursos, depois de já ter assistido o caminho das palestras aí várias vezes, não só o 1 e o 3, como ele pede para pedir a ressonância harmônica, né? Ele pede que seja o caminho das palestras 1, o caminho das palestras 3 e ler o livro Mentes Informadas. O livro Mentes Informadas eu já tinha lido, o caminho das palestras 1, 2 e 3 já tinha feito mais de uma vez, porque eventualmente eu vou revendo os vídeos, mas não sei porquê, ou sei porquê, justamente, né, por eu acreditar nessa questão de que tudo tem um momento, né, entre o céu e a terra a gente tem um momento para tudo, e eu acredito que seja por isso que o meu coração ainda não tinha tocado para fazer esse processo de ressonância harmônica, talvez não estivesse preparada, enfim, né, ainda tinha aí umas questões para passar, para administrar e tal. Então, agora eu tô fazendo aí a ressonância harmônica, eu vou ter esse compromisso de trazer para vocês, em cada uma das consciências que eu pedi pro professor, eu vou compartilhar aqui com vocês para quem tiver interesse, tá? Nesse trabalho aí também. E aí, gente, nessa minha primeira onda, algumas consciências aí já me vieram, alguns downloads eu tive e eu queria compartilhar com você um download aí super importante, que é algo muito clichê para quem estuda física quântica, para quem estuda, né, lei da atração, lei da fusão, como falou Arlie Cravo, né, como você quiser chamar, essa questão de ressoar, né, de você no seu campo eletromagnético se conectar com aquilo que você está emanando. Então isso é muito batido pra gente que estuda isso já há algum tempo. Por exemplo, a questão da postura de vítima, a questão da vítima, né, a vítima do universo. A vítima, ela o que ela faz, né, ao longo do processo dela? Ela atualiza vilões no seu campo eletromagnético. Então vamos aqui recapitular. Por exemplo, a gente é um campo eletromagnético, né? A gente é muito maior do que a nossa estatura aqui física nessa matéria, né? Na terceira dimensão. Então a gente é muito maior do que 1,70 m que eu tenho, por exemplo. Eu sou muito maior. Então, né? Meu campo aqui astral, ele é maior, digamos. Então, o meu cérebro emite ondas elétricas. O meu corpo emite ondas magnéticas. Então, à minha volta tem um campo eletromagnético. Aquilo que eu estou emanando dentro desse campo eletromagnético é o que eu estou
atraindo para o meu campo eletromagnético. Então é algo muito matemático, digamos, né? Não é a física de Newton, mas é a física da mecânica quântica. Então, aquilo que eu tô emanando, eu tô aqui colocando no meu campo eletromagnético. Se eu entendo que eu sou uma vítima, né, que as coisas acontecem porque eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima do cosmos, eu sou vítima da vida, ó céus e tal, o que eu vou atrair para mim? Sempre situações que confirmem a vítima que eu sou. Então, quando a gente fala, você emana X e você atrai mais X, né? Você emana amor, você atrai mais amor. Você emana tristeza, você atrai tristeza. Quando a gente fala que a gente emana uma frequência de vítima, o que eu vou atrair para confirmar que eu sou vítima do universo? Eu vou atrair vilões, né? Então agora eu vou compartilhar um pouquinho experiências pessoais, tá? Vou falar assim em primeira pessoa, vou falar da minha história, vou me colocar aqui vulnerável, né? Abrir aqui algumas situações para vocês. Eu sou uma pessoa que eu vivi nesse padrão durante mais de 3 décadas. Esse padrão ele foi iniciado lá atrás, quando eu era pequena, eu era uma criança, meu pai saiu um dia para trabalhar e não voltou mais. Né, ele saiu pra ir pra outra cidade, né, na época eu morava aqui no interior, tal, do estado de São Paulo, meu pai foi pro centro da cidade e ele foi atropelado por um ônibus. E aí, eu e minha mãe ficamos assim, sem eira nem beira, né, porque aconteceu uma tragédia na minha família e tudo mais. Quando nós tivemos que nos mudar, né, nós precisamos mudar de cidade, então essa história, essa narrativa que aconteceu na minha infância, ela permeou a minha vida adulta, ela permeou a minha vida adolescente, a minha vida toda, tá? Então eu olhava para essa história e aí a narrativa que eu tinha, ou a narrativa que me colocaram quando eu era criança, é que eu era uma vítima. Porque olha, coitadinha dela, olha o que aconteceu com o pai dela. Olha o que aconteceu com a família, que tragédia. Olha, o pai saiu e foi atropelado, que horrível. Olha, e tal. E aí eu escutei isso, e aí a cada vez que eu tinha uma festa de criança, por exemplo, eu me lembro muito quando eu tinha 6 anos de idade, né, que eu tava no pré, e daí teve uma festinha lá pra homenagem do Dia dos Pais. E aí eu não tinha o pai, né? E aí eu tava lá e aí não tinha o meu pai. E aí eu lembro que eu olhava, todo mundo tinha o pai pra homenagear e eu tava lá e não tinha o meu pai. E aí na formatura, mesma coisa, e aí tinha uma homenagem pros pais e eu não tinha o pai. Então essa narrativa, ela foi sendo reforçada ao longo da vida. Então assim, ai, coitada, ela não tem o pai. E aí depois a gente passou muita dificuldade financeira, minha mãe precisou trabalhar de faxineira, empregada doméstica, andava quilômetros por dia para poder ir pro trabalho, ir me buscar, e me levava na terapia, porque eu precisei fazer terapia, né, naturalmente, desde sempre, enfim. E sempre dando muita atenção para mim, né, então assim, precisa, e aí eu tinha problemas respiratórios, né, desde antes, então, leva pra natação e não sei o que, e tudo a gente fazia a pé. E aí o médico ia a pé, então eu passava mal de madrugada, tinha crise e tal, minha mãe esperava clarear o dia, porque não tinha carro pra me levar no hospital, pra me levar no pronto-socorro. Então assim, foi uma vida muito difícil, né, muito sofrida, e aí a perspectiva de vítima, ela era reforçada, sempre, sabe? Então ela era sempre reforçada ao passo que eu olhava pros colegas, pros amigos, pra familiares, para outras crianças, e todo mundo tinha o pai, todo mundo tinha uma vida razoavelmente confortável, com as necessidades básicas, e eu só tinha as necessidades muito básicas mesmo, né? Então assim, a gente queria comprar uma pizza, por exemplo, no final de semana, mas aí se a gente comprasse e comesse uma pizza no final de semana, o nosso orçamento não fechava no final do mês. E eu sempre tive consciência dessas coisas, né? A minha mãe compartilhava comigo tudo o que acontecia. Então, assim, as memórias que eu tenho de infância não eram memórias de
de uma criança que de repente teve algumas informações cortadas, truncadas, escondidas. Não, eu me lembro tudo, ipsis literis, exatamente como aconteceu. Né? Desde o acidente do meu pai até depois os pormenores das nossas dificuldades financeiras e tal. Então, esse padrão da vítima, ele foi muito reverberado na minha vida, ele foi muito reforçado. E aí corta pra depois, quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar super cedo, com 13 anos, com 14, 15 anos eu já tinha 3 empregos, eu trabalhava os finais de semana, eu estudava, tudo ao mesmo tempo. Acordava 4 horas da manhã pra estudar, porque eu não tinha prova, não tinha conseguido estudar no dia anterior porque eu tava trabalhando. Então, assim, foi assim, aquele looping, né? E aí, o que eu percebia nos padrões de trabalho que eu tinha é que eu sempre tinha pessoas para me explorar. Então, com 15 anos de idade, eu comecei a ter dores nas costas muito fortes, dores intensas, dores que me incapacitavam. E aí, a minha mãe, em um dos empregos, ela precisou até ir até o trabalho que eu tinha, né, que esse emprego eu fazia festas em buffet, ganhava um valor ali simbólico para festas, então quanto mais festas eu fizesse, mais eu ganhava, né, no final de semana, além dos trabalhos que eu tinha durante a semana. E minha mãe foi até lá, sem que eu soubesse, para conversar com a dona do buffet, para falar para ela não me deixar limpar, passar um chão ali de ardósia, que era um chão enorme, né, super difícil de limpar e tal, e o buffet ficava na avenida, passava ônibus, sujava muito, não dava tempo de lavar entre uma festa e outra, e ela pedia para que eu passasse pano, porque eu era mais rápida. Então, geralmente, aquele funcionário que ele é mais proativo, mais rápido, mais empenhado, né, as pessoas abusam e aí ele acaba tendo que fazer mais coisas, porque você sabe que se você pedir pra ele, vai sair bem feito. Então aquele cara que não trabalha muito bem, ele acaba fazendo menos coisas, o que geralmente acontece e é muito injusto, né? E acontecia comigo e eu não tinha como falar não pra ela na minha cabeça, porque eu pensava, se eu disser não, ela não vai me chamar pra todas as festas. Então eu ia lá e fazia. Só que ali iniciaram as minhas dores na coluna, dores intensas, né, que eu senti, né, por toda a minha vida, sinto até hoje, enfim. E aí eu fui colecionando esses algozes, né, de chefes ou de superiores hierárquicos ou até donos de empresa, enfim, que de alguma maneira sempre confirmavam esse meu padrão de vítima, porque eles se comportavam como vilões, né? Como se diz por aí hoje em dia, os entregadores, entre aspas, entregadores do universo, né? Para aquele seu pedido. Então, o pedido que eu tinha introjetado nas minhas células era o quê? Vítima. E o que eu criava o tempo todo na minha realidade? Algozes, vilões. Então, eu tinha vilões por toda parte, em todos os empregos, em todos os lugares. E aí, nesse processo de ressonância harmônica, me ativou muito essa postura de saída. Então aí você pode me perguntar, mas você se comportou como vítima até hoje, estudando física quântica há mais de 10 anos, né? Há mais de uma década? Não, já faz bastante tempo que eu rompi com esse padrão, mas eu vou te dizer que eu não rompi com esse padrão com todas as minhas células, com todas as células do meu corpo. Eu não saí daquela cadeira. A cadeira da vítima, eu acredito que eu ainda estive sentada nela até pouquíssimo tempo atrás, para você ter ideia como é difícil essa virada de chave, tá? Então, primeiro, não é só você ter a consciência de que você está sentado na cadeira de vítima. Você precisa de muito movimento interior para levantar dela e sentar na outra cadeira, né? Que é a cadeira assim. Não adianta, você não vai fazer isso comigo porque eu não sou a vítima que você procura, né? Você não vai ser meu algoz.
Porque aqui pra mim não tem mais uma cadeira vazia esperando que o vilão se sente, entende? Então essa chave eu virei muito pouco tempo atrás. Então todos os lugares onde eu permeava, eu co-criava esses vilões, né? Seja de repente, por exemplo, aos 23 anos eu precisei fazer uma cirurgia de coluna, eu fiz a minha cirurgia de coluna, eu fiquei pior, né? Eu co-criei ainda mais problemas, né, de limitação física e tudo mais para confirmar aquela realidade de vítima. Então, assim, isso foi se perpetuando de uma maneira, né, nos empregos. Então, assim, eu sofria eu sofri uma injustiça, eu ia tentar reparar esse dano, o dano ficava maior ainda. Até com reparação na via judicial, o dano ficaria maior ainda, sabe? Então, assim, eu tô compartilhando informações pessoais aqui pra você entender, porque pode ser o padrão de quem tá me assistindo agora. Porque eu acho que 98% dos brasileiros, em algum momento, sentou nessa cadeira, né? Em algum momento, essa pessoa tem uma cadeira do lado ali, esperando o vilão. Por quê? Porque a vítima, ela é coitadinha, porque ela não pode fazer nada, né? Então ela é vítima do cosmo, ela é vítima de Deus que não olhou para ela e não preparou aquela circunstância perfeita do jeito que ela queria, aquela vida perfeita. A vítima, ela é incapaz, ela não pode fazer nada, porque ela é vítima. Agora, se você se coloca numa condição de protagonista, né, da sua vida, e aí você sai dessa cadeira e você não tem uma pessoa a quem culpar, fica mais difícil para você, né? Fica mais difícil no sentido de que você entende que é sua responsabilidade e que é você que tem que fazer as coisas, né? Não é culpa de ninguém. A responsabilidade é sua. Se deu certo, parabéns, a responsabilidade é sua. Se deu errado, que pena, faça de uma outra forma, porque a responsabilidade do erro é sua. Então isso é muito interessante e é libertador ao mesmo tempo, porque você pode fazer inúmeras coisas, né, a partir desse download que você tem, né? Então esse meu download, ele me proporcionou uma virada de chave muito grande, e eu percebo que veio assim de avalanche essa consciência para esse download, que foi muito a partir da energia de Axis, né? No vídeo anterior eu falei da questão de que agora eu sou praticante de barras e eu tô aí imersa nessa energia, né, do Dan Heer, do Gary Douglas, que é a energia de Axis Consciousness. E além dessa energia de Axis, a ressonância harmônica, né? Porque eu acredito que antes da gente entrar em contato com a ressonância, antes de eu me tornar uma ressonante, antes de eu me tornar uma praticante de barras, eu já tô ali, né, no para-raio dessa energia. Então isso veio de avalanche pra mim, sabe? E aí eu percebo, como fala o professor Hélio Couto, em nanosegundo, quando você tem esse download, se você quer mudar, você atualiza uma nova realidade em nanosegundo. Então, gente, eu entrei aqui numa esfera pessoal para contar de mim, das minhas experiências, um pouquinho aí da minha vida para você, porque eu sei que pode ajudar de alguma maneira você que nem percebe, mas às vezes a vida te colocou numa condição de vítima. Às vezes as coisas aconteceram e de fato, né, qualquer pessoa aí no seu lugar pode se sentiria pequeno, né, se sentiria diminuído, se sentiria o Chaves, o patinho feio, né? Eu brinquei muito a minha vida inteira, meus amigos sabem que eu brincava que eu era o Chaves, né, quando eu era criança e tal, que eu sou da década de 80, então o Chaves é o exemplo clássico. Então, assim, se você se sentiu assim, né, em algumas vezes, é legal você revisitar, né, a sua história e pensar, você tem um banco ali pro algoz sentar a qualquer momento, né? Você tem um banco ali pra
pro vilão se sentar a qualquer momento para você ter a quem culpar? A quem culpar porque você não conseguiu o cargo que você queria? A quem culpar porque você não realizou aquele sonho que você quer desde que você se entende por gente? Às vezes é muito confortável ter a quem culpar. É muito difícil e dolorido saber que a gente é responsável e é a gente que cria e é a gente que senta naquela cadeira da vítima. É difícil, mas é libertador, porque você levanta a hora que você quiser e você senta em outro lugar. E aí quando você percebe aquele padrão se repetindo, né, aquele chefe abusador, assediador, de novo na sua história, você fala, não, isso não vai acontecer, porque eu não sou vítima mais desse chefe, eu não sou vítima mais de nenhuma circunstância. Então, você toma para si a responsabilidade, assume as rédeas, entende que você não é vítima de nada. Eu espero ter sido contribuição na sua história. Eu espero que, assim como eu, você tenha um download aí do universo, sabe? Aquele download super potente assim, e não permita mais que ninguém seja algoz da sua história, porque você não precisa de um. A vida é sua, a responsabilidade é sua, a energia para mudar e atualizar coisas novas é sua, né? E pergunta aí pro universo como pode melhorar. Você vai atualizar coisas muito boas, tá? Espero ter contribuído aí com a sua jornada de autoconhecimento, expansão de consciência, e até a próxima.